Olá pessoal, vamos ver então como é que fica o diagrama número 4. Primeira coisa, verificar camada única. Então vamos pegar as equações da camada única para determinar os parâmetros. Primeira coisa, número total de bobinas. Número total de bobinas, pela fórmula que eu passei para vocês, é o número de ranhuras dividido por 2. Então, metade de 36 vai dar 18 bobinas no total. Número de bobinas por fase. O circuito é trifásico, são 18 bobinas, 18 dividido por 3 vão ser 6 bobinas por fase. Número de bobinas por grupo. Está aqui. Temos 3 bobinas. Então, nosso grupo vai ser formado por essas 3 bobinas aqui. Número de grupo por fase. Se em cada fase eu tenho 6 bobinas e eu vou pegar cada 3 bobinas para formar um grupo, então só vai ter 2 grupos. Número total de grupos. O circuito é trifásico. 2 grupos por fase, 3 fases, vai dar 6 grupos no total. Então, esses são os parâmetros. Vamos então começar o nosso diagrama. Vamos colocar então a primeira bobina. Como elas são concêntricas, é uma dentro da outra, então sempre começamos com a maior. Primeira ranhura sempre vai ficar com a primeira bobina do primeiro grupo. Como nós temos 36 ranhuras, aqui estão as 36, não precisamos delimitar nenhum espaço, ele vai ocupar todo do início ao fim. Então vamos lá. Primeira ranhura, primeira bobina. Tamanho, o maior deles é 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a primeira bobina vai aqui. Metade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vamos fazer o pico dela. Então, nós temos a primeira bobina aqui. A próxima bobina, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ficar exatamente dentro daquela ali. Como nós vimos, tamanhos diferentes, são concêntricas, vão ter o mesmo centro. E a última bobina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. 8 ranhuras, começa aqui, termina aqui. Então, temos as 3 bobinas do primeiro grupo. Embaixo, exatamente igual. Então, aqui é o pico e vem a bobina maior, que é 12, e as outras bobinas internas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Então, colocamos as 3 bobinas do primeiro grupo. Como ele é concêntrico, o início sempre vai ser aqui na esquerda e o fim vai ser na bobina interna aqui à direita. Então, bobinas concêntricas sempre são assim. Então, primeiro grupo de 2 grupos está desenhado. O próximo grupo é exatamente igual, só que teremos que colocar nessa área aqui. Vamos então para o segundo grupo. O que acontece? O nosso grupo tem tamanho 12. Nós temos 36 ranhuras. O primeiro grupo ocupou 12 ranhuras. 36 menos essas 12 ranhuras, sobrou 24 ranhuras. Mas nós só vamos ocupar 12 dessas 24. 24 ranhuras ocupando 12, vai sobrar 12 ranhuras livres.
Como nós temos que centralizar e a sobra é 12, vamos colocar 6 desse lado e 6 desse lado. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui nós temos que deixar de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui começa o próximo grupo, que é a primeira bobina do grupo. A bobina é formada, então, por 12 ranhuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela vai terminar aqui. Metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o pico dela vamos fazer aqui. Então, a bobina 112 é a maior delas. Vai aqui. Vamos ver se está certo, se está bem distribuída. Tem que estar no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranhuras sobrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranhuras sobrando. Então tá, ela está no meio, está centralizada. Próximas bobinas são dentro. Um 10 e a outra um 8. Embaixo vai ser igual, então daqui até aqui, com o meio aqui. As de dentro. Ficou as 3 bobinas, mesma coisa, concêntrica. O que acontece? O início é aqui e o fim é aqui. Segunda bobina, segundo grupo, de 2 grupos, está colocado. Então, primeira fase, tem 2 grupos por fase. Primeira fase, está os grupos colocados. Vamos agora às ligações. Então, como é que fica? Primeira ranhura, primeira bobina do primeiro grupo, sempre vai ser terminal 1. O que aconteceu aqui, ó? Elas estão afastadas. Se estão afastadas, elas são assimétricas. Se elas são assimétricas, nós temos o dobro de polo do que tem de grupo. Se nós temos 2 grupos, então essa bobina é 4 polos. O que nos interessa aqui? O sentido do campo para fazer as ligações. Como é assimétrica, nós vamos botar as setas sempre para o mesmo lado, não vai ter oposição. Então, se nós entrarmos aqui, corrente 1, no terminal 1, ele vai gerar um campo para cá. Como é assimétrico, estão afastadas, as setas são sempre o mesmo lado. Então, esse grupo tem seta para lá também. Então, se nós entramos aqui, fizemos para cá o caminho da seta, ele sai aqui no fim, aqui para fazer a seta no mesmo sentido, tem que entrar no início. Então, entra no início para fazer aqui. Então, saiu pelo fim, liga fim com início e ele vai terminar aqui. Lembrando que se a primeira fase começa no 1, ela termina no 4. Então, aqui é o terminal 4. Então, primeira fase, terminal 1, 4, está colocada.